Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando! Sábado, 22 de fevereiro de 2025, com seu programa semanal de saúde, com muitas dicas e informações. Na reflexão, você continuará acompanhando uma série da Bíblia Sagrada, dirigido pelo pastor Emerson. E neste ano começamos a estudar um livro que uns até têm medo, mas muito pertinente para os tempos que estamos vivendo, o livro de Apocalipse. No quadro das curiosidades, Lily Bold falará de alimentos funcionais, ou seja, aqueles que têm compostos bioativos que melhoram a saúde e ajudam a prevenir o surgimento de situações como envelhecimento precoce, diabetes, infarto e câncer. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. E no quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Quão bom, que alegria estar com vocês mais uma vez. Estamos aqui iniciando este ano falando sobre o livro do Apocalipse. E hoje faremos a terceira mensagem sobre este livro. E ainda não conseguimos sair do capítulo 1. Ele realmente é um livro com muitas informações, com muitas mensagens importantíssimas que você, a cada versículo, no máximo 3, 4 versículos, você tem muitas e muitas informações. E hoje nós vamos estudar apenas 3 versículos. E você vai ver que riqueza de informações temos nesses 3 versículos. O Apocalipse é um livro de revelações, como já falamos da primeira vez. E é uma revelação para aqueles que estudam a palavra de Deus. Aqueles que não estudam a palavra de Deus não conseguem entender o Apocalipse. E isso fica muito claro, porque se você até hoje não entendeu o Apocalipse, é porque você agora vai começar a estudar a palavra de Deus e vai começar a entender. Olhe que alegria! Isto é uma bênção, isto é uma grande satisfação. E nós temos a oportunidade, via rádio, estar passando para vocês algumas informações que vai chamar a tua atenção e vai despertar a tua vontade para poder estudar melhor este livro da Bíblia. E quando você começar a estudar, você vai ver que tem muitas interpretações e todas elas estão dentro da própria Bíblia. A própria Bíblia, ela se explica, e isso é muito bom, porque a gente consegue ter um entendimento fiel daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então vamos lá na Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. E diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma grande voz como trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro,
e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, Tiatira, Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. Vamos parar por aqui, porque na sequência vamos ler cada uma das cartas e vamos ter que interpretar cada uma das cartas. O que eu vejo aqui interessante é que João, ele relata que estava preso na ilha de Patmos. Se você hoje for buscar aí no Google e buscar sobre a ilha de Patmos, você vai ver uma ilha muito bonita, cheia de construções riquíssimas, coisa fina. Mas na época de João era apenas um cárcere, era apenas uma prisão, onde pessoas de alta periculosidade eram mandadas. E João se encontrava lá. O que eu quero dizer para você sobre isso? João, ele era um servo de Deus. E vou dizer para você que escolhe servir a Deus tem uma tarefa bem árdua, bem complicada. Mas ela será muito bem recompensada no dia que Jesus voltar. E isso está muito breve de acontecer. Mas olha, aquela ilha não tinha como fugir. Era uma ilha no meio do oceano, todos os lados cercados com água, tubarões e outros animais na água. Se você fosse fugir pela água, você não conseguiria chegar do outro lado, pela brabeza do mar. E você ficando ali agora, não tem para onde fugir, você passaria anos ali muito tristes. Mas este servo do Senhor, por ser designado por Deus, ele ali escreveu o livro do Apocalipse. Olha que interessante. Acharam que iam calar a João, mas João ali criou uma voz agora para todo o universo. E este é o poder de Deus. Deus, quando quer fazer as coisas, ele faz. E faz muito bem feito. O difícil é os instrumentos que ele vai usar. João foi aquele discípulo que ficou até o final ali junto de Cristo, inclusive na cruz. E João foi o último que morreu, o último que perdeu a sua vida. Mas ao escrever o livro do Apocalipse deu muita esperança para todos nós. Muita esperança. E aqui eu quero lembrar que você é cristão, você deseja servir a Cristo, você vai passar por algumas dificuldades. E essas dificuldades, elas são costumeiras e são diárias. Se a gente lembrar aquilo que a gente leu, já começa aqui uma dificuldade. No verso 10 diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? É sábado. É sábado. Para nós sermos cristãos, nós temos que seguir o que está na Bíblia. E o sábado é um dia separado por Deus para todos os cristãos que conhecem a palavra de Deus. Deus nunca mudou o dia de sábado. Deus nunca mudou. Inclusive, em todos os versos da Bíblia, ele sempre fala do sábado. O sábado é um dia santificado, um dia abençoado por Deus, e foi o dia que o próprio Deus guardou. Isso é muito interessante, porque olha só, para sermos cristãos verdadeiros, já temos que pular esta barreira. E esta barreira é uma barreira complicada, porque a maioria do planeta guarda outros dias, menos o dia do Senhor. E essa dificuldade, ela começa já no dia de guarda, no dia de adoração. E daí para frente tudo mais se complica, porque um cristão ele não mente, um cristão não engana, não tem inveja, não mata os outros, o cristão cuida da saúde, o cristão verdadeiro está preocupado com as pessoas, o cristão verdadeiro, inclusive a Bíblia diz que você precisa orar pelo seu inimigo. Nossa, mas como é complicado todas essas coisas? Sim, elas são complicadas porque um cristão ele rema contra a maré. Um cristão verdadeiro, ele faz diferença no mundo. Ele faz as coisas diferentes do que o mundo faz. Por isso também é a minoria. A minoria do povo de Deus faz aquilo que ele pede. Muitos não fazem porque não conhecem. Mas a Bíblia está na casa de todo mundo.
Mas muitos não leem a Bíblia, não procuram a palavra. Você precisa ler a Bíblia para não ser enganado. E você precisa ler a Bíblia todos os dias, mas não é ler com rapidez, e sim meditar na palavra do Senhor. Ler um capítulo por dia, eu diria para você que é muito saudável. E aqueles que leem a Bíblia todos os dias, quando chegam no Apocalipse, eles já conseguem decifrar todos os enigmas que tem neste livro. Todas as palavras ali que têm um duplo significado, ou que têm um significado que só os que estudam a palavra conhecem. Por isso é um livro de revelação àqueles que conhecem. Se o livro de Apocalipse fosse claramente aberto, revelado assim abertamente para todos, a Bíblia já teria sido destruída há muito tempo. Satanás tentou destruir a Bíblia, na época da Inquisição. Tentou queimar a Bíblia e matar os cristãos verdadeiros. Mas Deus não permitiu que a Bíblia fosse eliminada. Por quê? A Bíblia é a luz para os nossos caminhos. É aquela que tem uma mensagem verdadeira e que vai nos ensinar, vai nos corrigir, vai nos ajudar a fazer a vontade de Deus. Eu e você precisamos, a cada dia que passa, lermos mais a palavra de Deus. E desta forma, quando lemos a palavra, vamos nos apropriando desta verdade. E vamos aprendendo, vamos agindo conforme a vontade de Deus. O que eu espero para você hoje é que você comece a ler um capítulo da Bíblia todos os dias. Comece ali em Mateus, pelos evangelhos, porque você vai conhecer a história inteira de Jesus Cristo. E depois você pode continuar lendo o restante. Mas a primeira leitura seria bom começar em Mateus, porque você vai gostar de entender quem foi Jesus Cristo. E isso vai fazer a diferença na sua vida. Deus te abençoe. Tenha uma feliz semana e até o sábado que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lily e Buldy. Bom dia! Tudo bem com vocês? Chegou o momento de falar sobre as curiosidades do poder medicinal dos alimentos. Sabiam que os sucos antioxidantes, como o da maçã, protegem o cérebro contra o mal de Alzheimer? Uma maçã por dia mantém o médico à distância, diz um provérbio inglês. Porém, à luz de pesquisas recentes, podemos dizer que uma maçã por dia mantém o mal de Alzheimer à distância. Há estudos que demonstram como o consumo habitual de suco de maçã retarda o declínio cognitivo, a perda de faculdades intelectuais associados ao envelhecimento. Além disso, o suco de maçã tem comprovado ser um neuroprotetor eficaz, que mantém os níveis de acetilcolina e outros neurotransmissores no cérebro e reduz a degeneração neural que causa o mal de Alzheimer. Estudos realizados na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, com pacientes de Alzheimer, mostraram que aqueles que consumiram 2 copos de 120 ml por dia de suco de maçã, durante um mês melhoraram seu comportamento e seu estado de ânimo. Além de seus benefícios para o intestino, coração e como fator preventivo do câncer, o suco de maçã mantém o cérebro jovem. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Amaldiçoada a indolência. Pais, a inércia é a maior maldição que já caiu sobre os jovens.
Não deveis permitir que vossas filhas permaneçam na cama até tarde da manhã, deixando que o sono dissipe as preciosas horas que Deus lhes concedeu para serem dedicadas aos melhores fins e pelas quais terão de prestar contas a Ele. A mãe causa um grande dano às filhas, levando as cargas que deveriam partilhar com ela para seu próprio bem presente e futuro. A conduta seguida por muitos pais, ao permitir que os filhos sejam indolentes e satisfaçam seu desejo de ler romances, incapacita-os para a vida real. A leitura de contos e novelas é o maior mal a que podem entregar-se os jovens. As leitoras de novelas e histórias de amor sempre deixam de ser mães boas e práticas. Elas constroem castelos no ar e vivem num mundo irreal e imaginário. Tornam-se sentimentais e têm concepções doentias. Sua vida artificial tende a arruiná-las para tudo o que é útil. Têm a inteligência diminuída, embora nutram a ilusão de serem superiores em mentalidade e atitudes. Empenhar-se nos afazeres domésticos é o que há de mais vantajoso para as moças. O trabalho físico não impedirá o cultivo da inteligência, longe disso. As vantagens obtidas pelo trabalho físico darão equilíbrio à pessoa e impedirão que se sobrecarregue a mente. A fadiga recairá sobre os músculos e aliviará o cérebro cansado. Há muitas jovens apáticas e inúteis que consideram pouco feminino ocuparem-se em trabalho ativo. Mas o seu caráter é por demais transparente para enganar as pessoas sensatas no tocante à sua verdadeira inutilidade. Elas riem sem causa e tudo nelas é afetação. Parecem não poder pronunciar as palavras claramente e com propriedade, mas deturpam tudo o que dizem com balbúcios e risadinhas tolas. São elas damas? Não nasceram tolas, mas a educação as tornou assim. Não se requer uma coisa frágil, impotente, adornada com exagero e que ri tolamente para fazer uma dama. É necessário um corpo são para ter um intelecto são. Saúde física e um conhecimento prático de todos os deveres domésticos necessários jamais constituirão um obstáculo para um intelecto bem desenvolvido. Ambos são grandemente importantes para uma senhora. Cultura e física. A questão do recreio conveniente aos alunos é dessas que os professores muitas vezes acham embaraçosas. Os exercícios ginásticos preenchem um lugar útil em muitas escolas, mas, sem uma inspeção cuidadosa, são muitas vezes levados ao excesso. Muitos jovens, pelas proezas de força que tentam realizar nos salões de ginástica, têm trazido sobre si lesões para toda a vida. O exercício em um salão de ginástica, ainda que bem dirigido, não pode tornar o lugar do recreio ao ar livre e, para tal, nossas escolas devem oferecer melhores oportunidades. Os estudantes devem fazer exercício vigoroso. Poucos males há que se devem temer mais do que a indolência e a falta de um objetivo. Não obstante, a tendência da maior parte dos esportes atléticos é assunto de ansiosa preocupação por parte dos que levam a sério o bem-estar da mocidade. Os professores ficam incomodados ao considerar a influência destes esportes tanto no progresso do estudante na escola como no seu êxito na vida posterior. Os jogos que ocupam tanto o seu tempo lhe estão desviando o espírito do estudo. Não estão ajudando aos jovens a se prepararem para o trabalho prático e ardoroso da vida. Sua influência não tende para o refinamento, generosidade ou verdadeira varonilidade.
Alguns dos mais populares divertimentos, tais como o futebol e o boxe, se têm tornado escolas de brutalidade. Estão desenvolvendo os mesmos característicos que desenvolviam os jogos da antiga Roma. O amor ao domínio, o orgulho da mera força bruta, o descaso da vida estão exercendo sobre a mocidade um poder desmoralizador que nos aterra. Outros jogos atléticos, embora não tão embrutecedores, são pouco menos reprováveis por causa do excesso com que são praticados. Estimulam o amor ao prazer e à excitação, alimentando assim o desgosto pelo trabalho útil, uma disposição de evitar os deveres práticos e as responsabilidades. Tendem a destruir o deleite pelas sóbrias realidades da vida e seus gozos tranquilos. Desta maneira, abre-se a porta para a dissipação e o desregramento, com os seus terríveis resultados. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. E quanto aos próprios jovens adestrados em hábitos de trabalho e habilitados em atividades úteis e produtivas, quem poderia calcular seu valor para a sociedade e para a nação? Como descanso ao estudo, ocupações ao ar livre que proporcionem exercício ao corpo todo são as mais benéficas. Nenhum ramo do trabalho manual é mais valioso do que a agricultura. Um esforço maior deve fazer-se a fim de criar e incentivar interesse nos trabalhos da agricultura. Chame o professor a atenção para o que diz a Bíblia sobre a agricultura, que cultivar a terra era o plano de Deus para com o homem, que ao primeiro homem, o governador do mundo inteiro, foi dar um jardim a cultivar, que muitos dos maiores vultos do mundo, a verdadeira nobreza deste, foram cultivadores do solo. Mostrem as oportunidades de uma vida tal. Diz o sábio, até o rei se serve do campo. A Bíblia declara acerca daquele que cultiva o solo. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Diz mais, o que guarda a figueira comerá do seu fruto. Aquele que ganha a sua vida pela agricultura escapa de muitas tentações e goza inúmeros privilégios e bênçãos negados àqueles cujo trabalho é nas grandes cidades. E nestes dias dos colossais monopólios e rivalidade comercial, poucos há que gozem de uma independência tão real e de tão grande certeza de bons rendimentos de seu labor como o cultivador do solo. No estudo da agricultura, dê-se aos alunos não somente a teoria, mas também a prática. Enquanto aprendem o que a ciência pode ensinar em relação à natureza e preparo do solo, o valor dos diferentes produtos e os melhores métodos de produção, ponham eles em prática seus conhecimentos. Participem os professores do trabalho com os estudantes e mostrem quais os resultados que se podem alcançar com um esforço hábil e inteligente. Assim pode despertar-se genuíno interesse, aspiração por fazer o trabalho da melhor maneira possível. Tal ambição, juntamente com o efeito vigorante do exercício, luz solar, ar puro, criarão pelo trabalho agrícola um amor que determinará em muitos jovens sua escolha de ocupação. Poder-se-iam, assim, despertar influências que muito fariam em mudar a onda migratória que ora tão fortemente se encaminha para as cidades. Assim também nossas escolas poderiam eficazmente auxiliar na colocação de multidões destituídas de emprego. Milhares de seres desamparados e famintos, cujo número diariamente engrossa as fileiras dos criminosos, poderiam obter a manutenção própria em uma vida feliz, saudável, independente, se fossem guiados em trabalho hábil e diligente no cultivo da terra. Do benefício da educação manual necessitam também as classes profissionais. Pode o homem possuir espírito brilhante, pode ser rápido em adquirir ideias. Seus conhecimentos e habilidades podem garantir-lhe a admissão à ocupação de sua escolha. Contudo, poderá ainda estar longe de possuir adaptação aos seus deveres. A educação tirada, principalmente dos livros, conduz a uma maneira superficial de pensar. O trabalho prático provoca a observação minuciosa e pensamento independente.
efetuado convenientemente, tende a desenvolver aquela sabedoria prática a que chamamos senso comum, desenvolve habilidade para planejar e executar, fortalece o ânimo e a perseverança. E exige o exercício do tato e destreza. O médico que lançou os alicerces para os seus conhecimentos profissionais por meio de real trabalho no quarto dos enfermos terá uma intuição rápida, uma noção geral e habilidade nas emergências a fim de prestar o necessário serviço, qualificações essenciais que unicamente um ensino prático pode transmitir. O pastor, o missionário, o professor aumentarão grandemente sua influência entre o povo quando se manifesta possuir em eles o conhecimento e habilidade exigidos para os deveres práticos da vida diária. E muitas vezes o êxito e talvez a própria vida do missionário depende de seus conhecimentos de coisas práticas. A habilidade de preparar o alimento, de providenciar nos casos de acidentes e emergência, tratar as doenças, construir casas ou igrejas sendo necessário, são coisas que muitas vezes constituem toda a diferença entre o êxito e o fracasso nos seus trabalhos. Ao adquirir sua educação, muitos estudantes obteriam uma valiosíssima habilitação se quisessem tornar-se aptos a se manterem por si sós. Em vez de contrair dívidas ou depender da abnegação de seus pais, dependam os moços e as moças de si mesmos. Aprenderão assim a avaliar o dinheiro, o tempo, a força e oportunidade e estarão muito menos sob a tentação de condescender com hábitos de ociosidade e prodigalidade. As lições de economia, indústria, abnegação, administração prática de negócios e firmeza de propósitos, dominados desta maneira, revelar-se-iam parte importantíssima de seu aparelhamento para a batalha da vida. E a lição do auxílio de si mesmo aprendida pelo estudante muito faria no sentido de preservar as instituições de ensino do peso das dívidas sob o qual tantas escolas têm lutado e que tanto têm feito para prejudicar sua utilidade. Grave-se os jovens o pensamento de que a educação não consiste em ensinar-lhes como escapar das ocupações desagradáveis e fardos pesados da vida, mas que seu propósito é suavizar o trabalho, ensinando melhores métodos e objetivos mais elevados. Ensinem-se-lhes que o verdadeiro alvo da vida não é adquirir o maior ganho possível para si, mas honrar ao seu Criador, cumprindo sua parte no trabalho do mundo e estendendo mão auxiliadora aos mais fracos e mais ignorantes. Uma grande razão por que o trabalho físico é menosprezado é a maneira desleixada e inconsiderada como é muitas vezes realizado. É feito por necessidade, não porque haja sido escolhido. O trabalhador não leva a sério, não conserva o respeito de si mesmo, nem conquista o de outrem. Um ensino manual deve corrigir este erro, deve desenvolver hábitos de exatidão e perfeição. Os estudantes devem aprender o tato e o método em seus afazeres, aprender a economizar tempo e a fazer cada movimento de maneira que seja aproveitado. Não somente lhes devem ser ensinados os melhores métodos, mas cumpre sejam inspirados pela ambição de sempre se aperfeiçoarem. Seja o seu alvo fazer o seu trabalho o mais perfeito que o cérebro e as mãos humanas possam conseguir. Tal ensino fará com que os jovens sejam senhores e não escravos do trabalho. Aliviará a sorte daquele que moureja e enobrecerá até a mais humilde ocupação. Aquele que considera o trabalho simplesmente coisa enfadonha e a ele se entrega com uma ignorância complacente, sem fazer esforço por aperfeiçoar-se, terá verdadeiramente nele um fardo. Aqueles, porém, que reconhecem ciência no mais humilde trabalho, nele verão nobreza e beleza, e terão prazer em realizá-lo com fidelidade e eficiência. Um jovem educado desta maneira, qualquer que seja a sua missão na vida, contanto que seja honesto, há de fazer de seu cargo uma posição de utilidade e honra. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.